Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado José Ramalho, secretaria os trabalhos da sessão, faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Marcelinho, estou sabendo que você está querendo enrolar o Cláudio Monteiro aí, hein? Não inventa não, hein? Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuel de Andrade. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputada Maninha. Presente. Deputado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Presente. Vai tirar o INCRA 9 do atraso. 10. Estão presentes 10 deputados. Eu solicito ao seu secretário que faça a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei do deputado João de Deus e Luiz Estevão. Dispõe sobre a etapa de alimentação da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de resolução. Nega licença ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar o deputado distrital João de Deus da Silva Carvalho. Autor, Comissão de Constituição e Justiça.
Requerimento do deputado Antônio José Cafu. Requer a retirada do projeto de lei 312/95, que altera as linhas de ônibus para a inclusão da Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios e da outras providências. Projeto de lei do deputado Daniel Marques. Dispõe sobre o funcionamento das atividades comerciais e de serviços no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Daniel Marques. Altera a destinação da área criada pela planta CSP-PR 72/1 de hospedaria e motéis para a educação no setor norte de Planaltina DF. Mensagem do gabinete do governador. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo. Projeto de lei que tem como escopo da nova redação o parágrafo único do artigo 1º e alterar o anexo 1 da Lei 740, de 28 de julho de 94, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal do quadro de pessoal da Fundação Hospitalar. Indicação do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal autorização para que o Departamento Metropolitano de Transporte Urbano, DMTU, implante na RA4 Braslândia, nas linhas circulares, o serviço de transporte público alternativo. Ata da 81ª sessão ordinária, realizada em 2 de agosto de 1995. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa. Ata da 83ª sessão ordinária, em 7 de agosto de 95. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa. Ata sucinta da 84ª sessão ordinária, em 8 de agosto de 95. Senhor presidente, Com a palavra, o deputado Benício. solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas das referidas sessões. A presidência acata dá como lidas e aprovadas as atas. Passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Passo a presidência ao deputado Edmar Pirineus. Faz questão de hora, eu coloco você. Aqui, ó, deixaram o vago, mas foi eu por último. Não, então deixa eu falar, faz questão de hora. Oi, isso. Já? Já. Vamos continuar. Passamos ao comunicado de líder. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Lúcia. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao líder do PT, Cafu, com a palavra Maninha, falando pela liderança do PT. Meio minuto. Senhor presidente, senhores deputados, plenário aqui presente,
Eu gostaria de hoje falar um pouco sobre o Encontro Internacional de Mulheres que vai acontecer em Pequim no próximo mês. Na semana passada, participei em São Paulo do encontro de vereadoras e deputadas estaduais e nacionais do Brasil e do Parlatino. O encontro foi realizado durante a 5ª reunião da Comissão Especial da Mulher do Parlatino, reunião esta preparatória ao mais importante evento internacional sobre a mulher, que acontecerá em setembro em Pequim, a 4ª Conferência Mundial da Mulher promovida pela ONU. Na reunião de São Paulo, foi feito um balanço sobre o que as mulheres brasileiras conquistaram nessas 2 décadas do Ano Internacional da Mulher. Não resta a menor dúvida que muitas conquistas foram obtidas, mas há inúmeras outras a conquistar. Se hoje a sociedade masculina já concorda que o lugar de mulher não é na cozinha, esta mesma sociedade ainda limita os espaços da mulher, procurando mantê-la em situação de inferioridade. Vejamos as disparidades do que poderíamos até agora chamar de guerra dos sexos. Segundo dados do FUNUAP, Fundo da População das Nações Unidas, cerca de 70% dos pobres do mundo são mulheres. 2/3 dos analfabetos do mundo são mulheres. As mulheres recebem, pelo mesmo trabalho, salários até 40% menores do que os homens. No Brasil, a diferença é maior. Para exercer função idêntica, a mulher recebe 52% a menos do que é pago ao homem. Hoje, 13 milhões de trabalhadores recebem um ou menos de um salário mínimo por mês e são mulheres. Apesar disso, nós, mulheres, constituímos 40% da população economicamente ativa do país. Por causa da baixa remuneração, 72% estão no setor de serviço. Com essa renda, mais de 20% das famílias brasileiras, cerca de 30 milhões de pessoas, são mantidas pelas mulheres. O baixo número de mulheres na administração pública e no poder político brasileiro certamente contribui para manter essa desigualdade. Hoje, só há uma mulher na equipe ministerial e só um estado, o Maranhão, gostaria de mais um minuto, senhor presidente, é governado por mulher. Dos 4.974 municípios, apenas 171 são administrados por mulheres. E no Congresso Nacional, 6% são mulheres. E nesta casa, de 24 parlamentares, apenas 2 são mulheres. Todas essas desigualdades gritantes não podem continuar sendo encaradas pelos homens como um problema de mulher. É um problema de todos, homens e mulheres. Nenhuma sociedade pode ser justa se a mulher continuar sendo a maior vítima das injustiças, sejam elas sociais, políticas ou econômicas. Na assistência pública à saúde também não é satisfatória. No Brasil, centenas de mulheres morrem todos os anos de causas ligadas à gravidez, parto e puerpério. Estas causas, aliás, matam 500 mil mulheres por ano em todo o mundo, a maioria em países subdesenvolvidos. A deputada Lúcia Carvalho e eu tivemos a honra de sermos escolhidas delegadas à Conferência Internacional de Pequim e teremos a honra de representar esta casa e as mulheres de Brasília, juntos às mulheres de todo o mundo. Agradeço o apoio que recebemos dessa casa para participarmos da conferência. Creiam, senhores deputados, que não voltaremos de lá, prontas para brigar com os nobres senhores. Voltaremos, sim, muito mais dispostas a continuar numa velha luta em defesa dos plenos direitos das mulheres. Esperamos que, de alguma forma, cada um dos nobres senhores também contribua para que o Brasil possa ter um dia uma sociedade onde homens e mulheres tenham, de fato, direitos iguais. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Abre mão. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado João de Deus.
2 minutos e meio, deputado. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a gente está vendo no nosso Distrito Federal a violência crescendo cada dia mais. O pessoal das galerias está pedindo para botar som lá. E o que é que a gente vê das pessoas encarregadas pela segurança dos cidadãos de Brasília? O que a gente vê é o comandante-geral da Polícia Militar mandar cartinhas para o governador falando de um parlamentar, que sou eu, dizendo que eu não sei respeitar a oficialidade, nem ele mesmo, o próprio comandante-geral. Que mentira! Eu jamais, em tempo algum, desrespeitei a qualquer autoridade no Distrito Federal. Agora é preciso eu trazer para a sociedade, para a comunidade, que hoje o sistema de rancho na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, que é o sistema de alimentação, que prejudica o policial militar, em particular os cabos e soldados, enquanto a oficialidade roubam, tomam uísque 12 anos, come filé mignon, os cabos e soldados comem pé e pescoço. De galinha? De galinha, claro. Hoje, as duas corporações têm 48 viaturas que servem só o sistema de alimentação da PM e do bombeiro, que deveriam estar trabalhando na rua, fazendo a segurança dos cidadãos, inibindo e prendendo aquelas pessoas nocivas à sociedade. Hoje, o rancho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros gastam, juntos, 17 mil litros de combustível para nada. Deveria estar gastando esse combustível em prol da segurança dos cidadãos e do povo do Distrito Federal. Deputado, seu tempo esgotou. Eu quero só 5 minutos para eu concluir, senhor presidente. Um minuto. Pois sim. não, deputado. Então, eu fiz a proposta ao senhor governador, através da nossa líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, da minha amiga deputada, amiga em Musa, deputada Maninha, e mostrei ao governador que o rancho é prejudicial, tanto aos cofres públicos, como ao povo e com ao policial militar. Se terceirizar o rancho, ele vai aumentar o índice de emprego no Distrito Federal, aumentar a arrecadação fiscal no Distrito Federal e coibir a roubalheira daquelas pessoas desonestas da polícia. Então eu disse para o governador, nós precisamos salvar a nossa polícia, para que a nossa polícia não venha cair em tentação igual a polícia do Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Nós temos a polícia mais honesta do país. O envolvimento de policiais militares, bombeiros e os nossos irmãos da Polícia Civil com bandidos são quase zero. E o povo do Distrito Federal tem que se orgulhar disso. Por isso, eu acho que esse governo, que dizia e que diz que é o governo da cidadania, do policial e da segurança dos cidadãos, tem que tomar uma providência, esse senhor. Então eu espero o apoio da bancada de oposição, da bancada do governo, para que juntos nós possamos enaltecer o policial, verdadeiro guardião da sociedade, e com isso fazer a segurança, seja do simples operário ao tubarão, se bem que os tubarões não precisam muito, que tem dinheiro para pagar a vigilância. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires.
Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, funcionários da Câmara, setores da imprensa, comunidade aqui presente nas galerias, que estão aqui lutando pelos seus legítimos direitos. Mas eu subo essa tribuna, senhor presidente, para manifestar, um momentinho, deputado César Lacerda, para manifestar a minha preocupação, deputado César Lacerda, deputado Xavier, a minha grande preocupação, porque ontem foi de... Parabéns ao Chechel, ao deputado Xavier. Porque ontem foi divulgado pela Codeplan o maior índice de desemprego alcançado no Distrito Federal nos últimos 7 meses. Vejam bem, senhor presidente, mais de 15% da população economicamente ativa no Distrito Federal se encontra desempregada. Ora, todos sabemos a humilhação que sofrem pais de famílias, estudantes, jovens, trabalhador, mendigando na capital da República, que era a capital da esperança. No limiar do terceiro milênio, na cidade, sede do governo federal. E nos preocupa esse contingente de cerca de 130 mil desempregados. Se nós projetarmos isso, podemos chegar breve a uma cifra de cerca de 200 mil desempregados. E o desemprego, senhor presidente, nobres deputados, é o maior cancro que uma sociedade pode ter. Praticamente ameaça o desemprego, senhor presidente, pode ameaçar o tecido social com consequências imprevisíveis. Consequências imprevisíveis. Para finalizar, senhor presidente. Pois não, deputado. Com consequente aumento do índice de criminalidade. Numa cidade em que a segurança está ameaçada, uma cidade de apenas 35 anos de existência. E aí, senhor presidente, nós temos uma responsabilidade muito grande com os destinos do Distrito Federal. O governo, a oposição, os parlamentares independentes desta casa, neste momento, devem se mobilizar com um pensamento para que sejam colocadas medidas para que esse desemprego diminua. Eu acredito que com o plano real de estabilização econômica, com a consolidação do plano real e a retomada do crescimento econômico, a retomada das atividades comerciais, industriais, esse desemprego tende a cair. Mas no Distrito Federal tem que haver uma ação governamental do governo do Distrito Federal. E isso ainda não ocorreu, senhor presidente. Nós temos que pressionar este governo para continuar o plano de obras que foi anunciado nesta casa e aprovado. A retomada das obras do metrô. O problema de Águas Claras, da região sudoeste. Uma política para a microempresa. Uma política definitiva para o setor de moradia. E um incentivo, senhor presidente, à indústria de construção civil, que é o setor que mais absorve emprego no Distrito Federal. E temos também o projeto da Orla do Lago,
Nós temos que agilizar este projeto para que venha gerar empregos e assim absorver a ociosidade dessa juventude emergente, da classe trabalhadora e das mães de famílias que mendigam aí diuturnamente, de uma forma humilhante, atrás de um emprego que lhe dê as mínimas condições de vida. Portanto, neste momento, conclamo a todos a essa mobilização conjunta de todos os parlamentares desta casa, pressionando o governo do Distrito Federal, no sentido de aumentar a oferta de emprego nesta cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, nesse momento do comunicado de lideranças, trazer aqui aos nobres pares a informação de um projeto de lei que nós apresentamos nesta casa, que consideramos da maior importância para todo o Distrito Federal. O projeto de lei apresentado esta semana iniciou a sua tramitação e para o qual nós vamos requerer regime de prioridade. Pela primeira vez, um projeto nosso vai tramitar nessa condição durante essa legislatura, porque entendemos que é urgente implementar o que propõe o nosso projeto de lei. Trata-se do projeto que cria o programa denominado Programa de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Nos mesmos moldes do Prodecon DF, que oferece às indústrias, às empresas instaladas no Distrito Federal ou mesmo fora do DF, que pretendem ampliar as suas atividades na geração de empregos, que é uma necessidade premente hoje no Distrito Federal, o Prodecon oferece algumas vantagens e alguns que nós poderíamos chamar incentivos para que estas empresas possam viabilizar o projeto de expansão. Já? Você tem um minuto. Então, da mesma maneira que o Prodecon oferece esta iniciativa aos empresários, nós acreditamos que está na hora de oferecer também às instituições filantrópicas sem fins lucrativos, portanto, algum tipo de incentivo para que possa ampliar a sua área de atuação na área social do Distrito Federal. Essas instituições, vejam bem, senhores deputados, senhor presidente, essas instituições, elas dispõem de recursos próprios. Muitas vezes, esses recursos são poucos e, mesmo assim, elas realizam um trabalho importantíssimo na prevenção de determinadas doenças, num programa de assistência às famílias carentes, às crianças e adolescentes, enfim. Então é preciso conceder incentivos fiscais, incentivos financeiros e econômicos para que essas instituições possam ajudar o governo a resolver os problemas do Distrito Federal. Ainda hoje pela manhã, numa entrevista à Rádio CBN, nós enfatizávamos a importância das entidades não governamentais no trabalho que desenvolve nessa área. E acreditamos que através desse projeto de desenvolvimento social, nós vamos suprir essas instituições com áreas para que sejam implantadas as suas atividades e, ao mesmo tempo, concedendo alguns incentivos para que essas instituições possam, de fato, realizar o melhor trabalho. Eu conclamo os nobres pares a uma discussão séria, como sempre tem ocorrido nesta casa, para que nós possamos viabilizar e implementar o mais rápido possível esta proposição, atendendo os interesses da coletividade e especialmente das famílias carentes no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao deputado Miquel Paz. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem
ao chegar em casa após o debate na Associação Comercial, tive uma grata surpresa. Recebi a cópia do discurso de posse como promotor público adjunto do senhor Bruno Caiado de Ascioli, que representou os 17 promotores de justiça adjuntos do Distrito Federal que tomaram posse ontem. E fiquei bastante satisfeito com o teor do discurso, o que, na minha opinião, é um alento para o Distrito Federal. O Ministério Público, com certeza, se enriquecerá com a colaboração desses 17 novos promotores, jovens, idealistas, e que lutarão, com certeza, pela melhoria da qualidade de vida da nossa sofrida população. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar registrado nos anais da Casa a íntegra do discurso desse novo promotor. Mas gostaria da atenção dos nobres pares, porque vou ler trechos do discurso desse novo promotor, que saudou, em nome da turma, os 17 promotores empossados. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Com esse poema de Manuel Bandeira, o novo promotor Bruno Caiado de Ascioli começou o seu discurso. E, no curso do seu discurso, diz ele: ignorados pelos que se omitem, manipulados pelos que governam, os menos favorecidos sobrevivem dentro de uma estrutura historicamente opressiva, na qual o homem, transformado em bicho, tornou-se predador de si mesmo. Uma das principais causas da miséria, senhoras e senhores, a corrupção estatal, não tem sido eficazmente combatida, gerando desprestígio para a justiça, que aprendeu a ser flexível com o culto homem de terno e a ser intransigente com o mulato analfabeto. Vou concluir, senhor presidente. E em virtude de técnicas investigatórias rudimentares, procedimentos morosos e leis complacentes, os grandes criminosos, quando processados, dificilmente são condenados. Os poucos que não conseguem encontrar refúgio na impunidade escandalosa fogem para o exterior, cumprem a pena em pseudo-celas requintadas ou são graciosamente anistiados. Conclua, deputado. Senhor presidente, é de grande alento saber que o Ministério Público recebe hoje 17 novos promotores de justiça com essa mentalidade. E vou concluir com o último parágrafo do discurso do novo promotor. Quando levantarmos de nossas poltronas, seremos magistrados que, à semelhança de nossos colegas que investigam corajosamente a chacina de Vigário Geral, o contrabando de armas e a grilagem de terras públicas no Distrito Federal, jamais tripudiaremos sobre o ideal maior da justiça. Muito obrigado, senhor presidente, e solicito que a íntegra desse discurso seja registrada nos anais dessa Casa. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Abre mão. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheira Maninha, companheiros da imprensa, servidores desta casa, companheiros servidores públicos aqui presentes, minha saudação a todos vocês. Eu queria anunciar o desenvolvimento de um programa que o governo vem realizando e que hoje pela manhã ele está lançando esse programa no estacionamento da Escola Classe 1, no Paranoá, que chama-se Caravana Administrativa, administrada pela SEASA, que comercializará cerca de 30 produtos hortifrutigranjeiros.
venda de produtos, ela será feita em um ônibus, unidade volante de abastecimento, cedida pela TCB, com motor doado pelo DR, com capacidade para transportar até 5 toneladas de alimento. É uma forma de se estabelecer um programa alimentar para as cidades satélites, para os assentamentos, onde a população recebe um salário bastante pequeno. Portanto, esse programa social que se inicia hoje, ele tem um calendário. E este calendário, gostaria de anunciar às pessoas, vai ter o seguinte roteiro. Dia 10 vai estar no Recanto das Emas, no dia 11, no Varjão, Avenida Central, e no dia 12, Santa Maria, na Comercial Norte, dia 13, Samambaia, e dia 15, Ceilândia. Então, essa caravana da Ceasa, comercializando produtos hortifrutigranjeiros com um preço bem acessível, estará, portanto, à disposição das pessoas que moram nestas cidades satélites, nestas datas. Então, anuncio com bastante orgulho este programa. Agora, quero dar resposta aqui a uma matéria, a um comentário feito por um deputado desta casa, deputado Luiz Estevão, sobre repasse de verbas. Eu acompanhei em todo o período do meu mandato o repasse de verbas da União para o Distrito Federal. Hoje, com acesso ao CIAFEM por parte de todos, todo mundo está acompanhando. Agora, não existe saldo de caixa. E eu vou trazer para os companheiros cada um dos valores que foram repassados mês a mês para as 3 áreas e mostrar que o governo tem bancado 7 milhões na área de segurança, o deputado Rainha sabe disso, tem bancado 9 milhões com vale alimentação e vale creche e transporte que a União não tem pago, e que isso tem feito com que, em torno de 16 milhões mês, o GDF retira dos seus cofres para suprir aquilo que a área federal deveria estar fazendo, cumprindo com o compromisso com os servidores, porque a Constituição prevê vale alimentação, auxílio creche e vale transporte. E que deveria ser um pagamento da União, que banca as áreas de saúde, segurança e educação. Então, complementando esta matéria, deveria haver a explicação também de que, se houve aumento em relação ao ano passado, também o aumento dos benefícios foram dados durante o governo Cristóvão. Por isso que, deputada, mesmo aumentando o repasse, conclua, não é possível continuar desta maneira o tratamento da União com o Distrito Federal, com as 3 áreas. Vou trazer amanhã, deputado presidente, nesse momento, Edmar Pirineus, até para concluir, pedindo 30 segundos para que possa fazer isso. Trarei a cada um dos deputados este quadro do que foi repassado e do que o governo do Distrito Federal está complementando para bancar os compromissos assumidos com os trabalhadores, inclusive os abonos dados para as áreas de saúde e educação. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é triste ter que subir esta tribuna todos os dias para fazer a mesma constatação. O quanto vai mal o desgoverno do Partido dos Trabalhadores. O índice de desemprego no Distrito Federal, para a tristeza nossa, foi acrescentado de mais de 1.200 pessoas durante o último mês de junho. Pessoas que também não encontraram espaço no mercado de trabalho para poderem sustentar sua família. Esse número já seria muito trágico se não houvesse Brasília registrado, já no mês de maio, o maior índice de desemprego da nossa história. E não seria tão trágico se não fossem as declarações da própria Codeplan de que essa situação deve piorar nos próximos meses. E eu pergunto aqui, os deputados do governo, que se mobilizam de forma tão estranha por causas tão nebulosas, por que não se mobilizam? Por que não vão ao Palácio do Buriti? Por que não vão ao secretário de Indústria e Comércio, ao secretário do Trabalho e a tudo isso? Cobrar deles uma efetiva política de geração de empregos, já que a nossa cidade está caminhando para o caos social em função da impossibilidade das famílias de encontrarem na legalidade e no trabalho o meio honesto de se sustentar. Aliado a isso, é cada vez mais trágica a situação da segurança na nossa cidade. Levantamento feito pelo deputado Manuelzinho mostra, apenas para um exemplo,
Uma rede de postos de gasolina no Distrito Federal, durante todo o ano de 94, registrou 14 assaltos às suas dependências. Pois muito bem, apenas nos 6 primeiros meses deste ano, esse número cresceu para 24. Ou seja, um crescimento de 300% em relação àquilo que se verificou no ano passado. A culpa é da polícia? Não, a culpa não é da polícia. A polícia faz o que pode. Nós vemos hoje a situação da Polícia Civil, que teve uma isonomia patrocinada às avessas por esse governo. Ao invés de aumentar o salário dos que ganhavam pouco, o governo resolveu nivelar todos a todos, baixando o salário daqueles que tinham direitos adquiridos. Além disso, em relação à situação da Polícia Militar, não pode ser maior o grau de desprezo de um governo para com uma corporação do que aquele demonstrado pelo governo do Buriti em relação aos policiais militares e bombeiros. Para cúmulo do absurdo, pretendem agora cercar os policiais militares da cortina do silêncio, impedindo que os parlamentares, eleitos por eles para representá-los nesta casa, tenham acesso aos quartéis. É a reedição do que houve de pior nos tempos da cortina de ferro, em que se procurava esconder daquelas pessoas a realidade, a verdade do mundo, a fim de que elas pensassem que viviam num paraíso, quando, na verdade, o que havia era a proximidade do inferno. Ontem estive com o deputado João de Deus, visitando algumas autoridades da área federal. E quero, para terminar aqui, senhor presidente, anunciar que, com grande alegria, o deputado João de Deus e eu estamos apresentando hoje nesta casa um dos mais importantes projetos para dar um passo à frente no sentido de melhorar a situação do policial militar, que é o projeto que extingue o rancho nas dependências da Polícia Militar. A partir do nosso projeto, que temos certeza será encampado e aprovado rapidamente pela sensibilidade dos demais deputados distritais, os policiais militares passarão a ter incorporado no seu contra-cheque a importância mensal de R$ 360, reajustáveis pelos índices da inflação de 6 em 6 meses, o que significará um grande avanço salarial para os policiais e uma notável economia para a Polícia Militar. É um projeto muito oportuno. Ele não traz nenhum custo para o governo em relação à Polícia Militar. Melhora substancialmente o rendimento dos policiais. Libera toda uma infraestrutura de viaturas, de pessoas, mais de 50 viaturas e mais de 600 policiais são envolvidos hoje com a elaboração e a distribuição do rancho. Esse contingente de viaturas e de pessoas deixará de estar empregado em funções administrativas e passará a ir para a rua para engrossar o contingente de bravos policiais militares que procuram defender a nossa cidade. Então eu quero dizer que é um projeto que não custa nada ao governo e que nós já obtivemos aprovação da área federal para que não venha a esfarrapada desculpa amanhã de vetar o nosso projeto sob o argumento de que o governo federal não concordaria com ele. Esse é o grande anúncio que eu quero fazer e recomendando a todos que leiam hoje a capa do Caderno de Cidade do Jornal de Brasília, em que a maior mentira já dita aqui no Distrito Federal é desmentida por nós de forma cabal. O governo não está fazendo nada pela saúde, pela educação e pela segurança, não é porque a União não esteja repassando dinheiro. De janeiro a junho, a União repassou simplesmente 120 milhões de reais a mais do que aquilo que foi repassado em igual período do ano passado. Nós precisamos saber o que o governo fez com esse dinheiro, já que não fez obras, já que não melhorou a situação da educação, nem da saúde e muito menos da segurança. E mais, os dados que eu apresentei, que são refletidos hoje pela imprensa, foram confirmados pelo próprio secretário de Fazenda em declaração publicada pelo mesmo jornal. Portanto, são dados que são verdadeiros e que o próprio governo confirma. O que falta o governo dizer é o que todos nós queremos saber. Se não há obras na cidade, se a polícia teve seus salários diminuídos, a Polícia Civil, se os policiais militares não tiveram nenhum ganho de janeiro para cá, se os professores estão se debatendo nas dificuldades que a educação tem, e a área de saúde se encontra no estado de calamidade que todos nós conhecemos, o que nós queremos saber é o seguinte: para onde foi esse dinheiro? Terminado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha.
Concedo a palavra ao deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra ao deputado Odilon Ares. Concedo a palavra ao deputado Manelzinho. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. 5 minutos. Senhor presidente, nobres deputados, companheiros das galerias, companheiros da imprensa. Eu ocupo aqui agora essa tribuna, embora 2 semanas de silêncio em que permaneci nesta casa, silêncio esse proposital, porque eu sou uma pessoa que prefiro ficar observando e depois fazer os comentários. E agora eu não podia deixar de ocupar essa tribuna, depois de 2 semanas de expectativa, de silêncio, para falar algumas coisas aqui, algumas verdades. Primeiro, em relação à anistia dos policiais militares, que foram, juntamente comigo, expulsos da Polícia Militar pelo governo passado, e que até agora, o atual governo não conseguiu complementar e implementar essa anistia. Agora, a minha preocupação é com aqueles de mente retrógrada, aqueles oficiais superiores que ainda estão no interior dos quartéis, na boca miúda, dizendo que se proceder essa anistia, estarão desmoralizando a classe de oficiais da Polícia Militar. Que seja então desmoralizada essa classe, em nome da democracia. Que sejam desmoralizados aqueles que efetuaram de modo injusto a expulsão dos 10 policiais militares. Que nós não podemos compactuar com a injustiça por motivos políticos. Então, ocupo esta tribuna para dar um recado. Em primeiro lugar, um recado ao nosso governador e àqueles oficiais de mente retrógrada que estão trabalhando para que essa anistia não saia. Que só tem 2 alternativas para essa anistia sair. Ou sai, ou sai. Não tem outro meio, não tem outra alegação. Ou ela vai sair por bem, ou ela vai sair por mal. E até agora estamos esperando que ela saia por bem. Eu tenho recebido na Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, diversas denúncias de companheiros nossos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sendo maltratados, sacaneados dentro dos quartéis. E quero aqui de público dizer que já vamos tomar a iniciativa de convocar a oficialidade para estar nessa casa. E quero apoio do meu companheiro, deputado João de Deus, para isso. E o primeiro deles a ser convocado vai ser o Major Juan, da Companhia da Papuda, que, segundo denúncias, sacaneou e prendeu um cabo e um soldado daquela companhia por motivos mais irrisórios e besta possível. Não podemos e não iremos compactuar com isso. Em terceiro lugar, quero aqui de público fazer um apelo ao nosso ministro da Fazenda, do governo Fernando Henrique Cardoso, para que de uma vez por todas libere o que vem sendo negociado por mim, por outros parlamentares, pelo secretário de Fazenda, o Asnir Roure, a verba relativa ao auxílio alimentação, às diárias, que já está na mesa dos técnicos lá da Fazenda. Havia comprometimento de ser liberado essas verbas e nada até o momento. Em quarto lugar, quero informar os companheiros da Polícia Militar que estão aqui nos assistindo
que segunda-feira eu entreguei um ofício ao secretário de Fazenda, Wasnir de Roure, solicitando a ele que fosse dado pelo GDF o mesmo tratamento que foi dado ao Corpo de Bombeiro em relação à gratificação de indenização de representação e à gratificação de habilitação militar. Ou seja, há uma isonomia apenas no papel. Os bombeiros receberam e os policiais militares até hoje não. E quero conclamar aqui também o apoio de todos os parlamentares nessa casa ao projeto que está em pauta hoje, do deputado João de Deus, que é o do risco de vida. Esta casa tem que dar uma resposta a essa categoria. Tem que dar uma resposta a essa categoria que está sofrida, e ousa dizer que é a mais sofrida do GDF. E temos que aprovar hoje esse projeto. Não é de minha autoria, mas é de autoria de um companheiro nosso. Um companheiro de farda também, que é o companheiro João de Deus. E que saímos dessa casa com esse projeto aprovado. E, para concluir, quero dizer que a nossa Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa estará hoje, às 18 horas, reunida com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, para ouvir os familiares de Onestino Guimarães, preso político, torturado e desaparecido político. A audiência essa está sendo feita em todos os estados do país, porque essa questão dos desaparecidos políticos, nós temos que dar um basta de uma vez por todas. Deputado, por gentileza, conclua. E para concluir, um recado ao meu companheiro João de Deus. Estamos pagando hoje um preço muito alto devido à nossa desunião. Não chegou ainda aos extremos. Mas nós dois unidos, com certeza, esse bando de oficiais que estão aí de mente retrógrada, torturadores, não terão mais espaço dentro das polícias militares. Basta apenas que nós centralizamos a bateria para um só sentido e não fiquemos dando tiro para tudo quanto é lado. Convido... Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Senhor presidente, eu quero avisar os senhores membros da Comissão de Assuntos Sociais, Manuel de Andrade, Miqueias, Marcos Arruda, Vossa Excelência, Peniel Pacheco, Cafu, os nobres deputados, nós temos uma visita ao CAIS amanhã às 15 horas. Vamos sair do meu gabinete, já requisitamos 2 carros, porque soube que o albergue lá está em estado de calamidade. E a Comissão de Assuntos Sociais precisa tomar frente desse fato que está acontecendo. Eu mantive um albergue durante 23 anos. Eu dava todas as condições de vida aos albergados, comiam bem, dormiam confortavelmente, dava roupa, encaminhava emprego, encaminhava tratamento de saúde. E lá diz que não tem nem colchão para dormir. Então, nós vamos dar uma chegada lá. Vamos sair do meu gabinete às 15 horas, já requisitamos 2 carros. Faço questão de todos os membros da comissão para fazermos essa visita e dirigir um ofício ao senhor governador, contando o estado que está e pedindo medidas urgentes, providências urgentes para que aquilo seja transformado num verdadeiro albergue que acolhe justamente criaturas que vêm de fora, que são seres humanos também. A presidenta registra e comunicará os deputados. Convido o deputado Zé Edmar para assumir a presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Gostaria de responder, dentro do direito constitucional, ao meu companheiro deputado Marco Lima. Também é regimental e constitucional. Você quer um direito de resposta? Palavra... Só 1 minuto, senhor presidente. Tá certo, concedo 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, olha, eu fico muito satisfeito, lisonjeado, quando
o meu companheiro, o deputado Marco Lima, vem a essa tribuna e cobra anistia. Eu tenho dito em outras oportunidades que eu não fui eleito para brigar com o deputado Marco Lima. Eu fui eleito para brigar pela cidadania do PM e do bombeiro, consequentemente, a sociedade vai ter mais segurança. Quando o deputado Marco Lima falou, nós estamos pagando, eu fiquei alegre, porque eu imaginei que ele estaria pagando, agora o governo do deputado Marco Lima, estaria pagando os R$250 que ele colocou no panfleto dizendo que ia pagar. Aí, eu realmente, quando ele falou o preço, aí já mudou, né? Eu não vim aqui para brigar com o deputado Marco Lima, não. Nós vamos lutar para defender a cidadania do policial e bombeiro militar desta cidade, que são os mais honestos do país e que prestam inestimável serviço à sociedade e que vamos à rua para eleger o governo do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do deputado Miquias Paz. A palavra. Renata Aninha falou. Magela falou. Odilon falou. Odilon. Pode falar? A palavra do deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados amigos, moradores do bairro da Brasília, aqui presente, a Socorro, a Terezinha, os companheiros presentes aqui, o Branco. Em nome desses 3 companheiros, eu quero saudar todos os amigos do bairro da Brasília. Quero saudar também os policiais militares que estão aqui, lutando pelo direito sagrado. E quero dizer que votarei a favor do projeto do risco de vida. Mas, senhor presidente, a questão da violência vem aterrorizando todos nós. Mas por que vem aterrorizando? Porque até hoje não conhecemos uma política governamental buscando combater a violência e dar segurança ao cidadão. Por que não tem política? Porque está a polícia desestimulada. A polícia que recebeu promessas de melhoria, até agora nada. A perseguição e o baixo salário está fazendo com que aumente a violência em Brasília, porque os policiais não têm como trabalhar. Eles estão desequipados, eles estão desestimulados, em razão do governo não ter cumprido suas promessas. E em falando em violência, eu quero registrar, e tinha passado há pouco instante, para o deputado Luiz Estevão. Estou fazendo uma pesquisa em Brasília, basicamente nos postos de gasolina. A rede Gasol já contabilizou este ano 24 assaltos a postos de gasolina de sua empresa. Foram 24 postos assaltados. E muita gente tomou conhecimento, o último assalto aqui no Colorado, onde os marginais levaram mais de R$18 mil. No Guará, R$20 mil. E eu estou aqui com as ocorrências de todos esses assaltos. Estão aqui todas as ocorrências dos assaltos realizados este ano. Evidentemente que o ano passado também assaltaram. Foram 14 assaltos no ano de 94. Nós estamos no início de agosto de 95 e já foram realizados 24 assaltos, praticamente o dobro do que aconteceu ano passado. Isso é uma prova inequívoca de que o governo não tem uma política para garantir a segurança do povo. Mas, meus amigos, eu quero chamar a atenção, e é para isso que vim também à tribuna, foi para também defender o projeto dos servidores públicos, do parcelamento das férias, que nós haveremos de derrotar o veto aqui agora. Agora eu quero aqui me dedicar a um assunto da mais alta importância, que relaciona-se com os moradores do bairro da Telebrasília.
Eu tenho permanentemente frequentado aquele bairro, porque tem amigos lá que moram, tenho familiares, e constantemente estou presente. E na última reunião que eu estive com os moradores do bairro de Brasília, a cobrança foi total. A população está aguardando a implantação da rede de esgoto. Só que o governo, olha, meus deputados amigos, o governo está querendo cobrar, em média, R$200 daquela população humilde para poder implantar rede de esgoto, quando isso aconteceu em todos os loteamentos gratuitamente. E, ademais, é bom que se diga, foi um compromisso do Estado de implantar de maneira gratuita a rede de esgoto no Pátria Brasília. Então, essa população vem aqui cobrar dos deputados. E eu estou apresentando moção agora, juntamente com o deputado Filipelli, para que nós possamos votar essa moção e dizer ao governador que ele precisa respeitar o povo humilde e não tem que cobrar um centavo para a implantação da rede de esgoto. Também estou apresentando a moção em benefício das igrejas, porque assim me pediram os pastores e o padre lá e os leigos pediram também. E eu quero apresentar essa moção juntamente com o Filipelli e também o deputado Adão Xavier e todos que quiserem auxiliar para que nós possamos preservar os templos que foram implantados em razão da garantia, governador. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência mais um pouco de tempo para que eu possa concluir o meu discurso. Para que os nossos leigos possam ter os seus templos religiosos e possam manifestar a sua religiosidade. Mas, senhor presidente, ainda precisamos lembrar, naquele setor, quantas e quantas famílias construíram as suas grades frontais. Inclusive, já se fez isso um hábito em todas as satélites. E as famílias, em razão de um lote de 150 metros quadrados, estão utilizando as suas áreas para aumentar o seu espaço. E muitas dessas pessoas, em razão do desemprego, estão utilizando essas áreas para colocar pequenos comércios. Lamentavelmente, estão sendo perseguidos pela administração pública. Estão sendo ameaçados de ter suas grades derrubadas, seus muros destruídos. E eu estou fazendo um projeto que vai ser apresentado ainda hoje, protegendo os moradores do bairro de Brasília, do Riacho Fundo de Brasília, para que possam utilizar essas áreas e possam, consequentemente, realizar suas atividades de comércio e, com isso, garantir o sustento de suas famílias. Não é justo, senhor presidente, que um governo eleito em cima de uma proposta de fazer realizar a verdadeira justiça social e vir agora com um discurso contrário, contraditório, perseguir aqueles que mais sofrem, aqueles que mais carecem do apoio do governo, vir perseguir aqueles que querem prosperar. De forma que eu agradeço a presidência e peço aos nobres pares para que nós possamos ainda nesta sessão votar as moções referentes aos quebras-molas que nós estamos pleiteando naquela região, votar em favor dos templos, votar contra a intenção do governo de cobrar a implantação do esgoto e votar também, na hora oportuna, o projeto de lei que prevê a liberação das áreas para que possam ser cobertas, para que possam ser utilizadas em comércio, para que possa dar àquela população a dignidade que ela merece. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao deputado Manelzinho que eu estou apoiando a sua moção, porque é um absurdo. Só concluindo aqui, senhor presidente. É um absurdo, nós não podemos deixar que esses administradores incompetentes comecem a perseguir o povo. Não pode fazer isso, eu não posso permitir a continuidade, olha, porque não é questão de ordem, não é pela ordem. Eu quero fazer um apelo que nós vamos chamar o administrador de Riacho Fundo para vir explicar aqui essa cobrança do esgoto. Tá bom. Nunca se viu isso, senhor presidente. Nós não vamos admitir, eu quero dizer ao deputado...
Votação. Votação, né? Depois de chamar todos os deputados que estão inscritos para falar no pequeno expediente, no comunicado de parlamentares, eu pergunto e indago se ainda algum deputado presente em plenário gostaria de fazer uso da palavra, mesmo não estando inscrito entre os 6 que deveriam falar. Não havendo quem queira... Quer falar? Se o senhor quiser falar, o senhor pode ter falado. Temos a vaga ainda de... Convido para fazer uso da palavra o deputado Adão Xavier. 5 minutos. Senhor presidente, agora eu posso falar, né? Sim, senhor. O senhor não corta ali nas notas, ali, não? Senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez dizer aqui, através dessa tribuna, nós estamos vivendo, por exemplo, em Samambaia, uma situação difícil. Nós recebemos, a Polícia Militar de Samambaia socorreu, durante esse semestre, 640 mães já grávidas em vias para ganhar. Por que isso está acontecendo? Porque a cidade não tem um hospital. Agora, eu gostaria de perguntar, senhor presidente, por que Samambaia não tem um hospital? Cicilândia tem, Taguatinga tem. Não é o Valmir, não. Nós queremos falar aqui do governo atual. Ele tem que implantar um hospital regional na cidade satélite. Na hora de prometer as coisas é muito bom. Na hora de enganar a população, a troco de um voto é muito bom. Mas depois que ganha, desaparece e não vem cumprir os compromissos assumidos de campanha. E eu quero aqui me solidarizar com os companheiros do Riacho Fundo. Riacho Fundo é uma cidade hoje e merece a atenção do governo para Riacho Fundo. E nós não podemos admitir que a população seja agora sacrificada por mais esse imposto. É cobrança de lote, é cobrança do asfalto e agora também é cobrança do esgoto. Nós não vamos aceitar isso, senhor presidente. Governo é para ajudar a população, governo é para governar e não viver em briga nos corredores. Todo dia nós abrimos os jornais, eles brigando entre si. A população não elegeu o governo para brigar, elegeu para trabalhar e para ajudar o povo de Brasília. E nós pedimos a esse partido que pare de brigar e governe e faça um trabalho, porque a sociedade espera por isso. Olha, e nós vimos os policiais militares de Samambaia, muitas vezes, fazendo papel até de médico. E eles não foram preparados para isso. Eles foram preparados para prestar uma segurança e não para atender as mães, as pessoas que até parto em viatura já aconteceu. Isso é inadmissível, senhor presidente. E o governo, eu quero fazer minha aqui as palavras do João de Deus. João de Deus, nós temos que brigar para essa categoria militar, para que o governo olhe, dê atenção e aumente, acima de tudo, o salário desse povo. Se for preciso, deputado, chama aqui o comandante aqui na Câmara e nós vamos aqui fazer um apelo, nós vamos saber o que ele está fazendo na frente da companhia militar, que não responde, que não faz nada. Será possível que só vem para ganhar o salário? Será possível que só vem para ver as mordomias que o CARG oferece? Mas nós queremos compromisso, nós queremos trabalho, nós queremos realização e nós queremos, acima de tudo, que a comunidade, os policiais militares não sejam mais sacrificados. E eu quero dizer ao deputado João de Deus que nós estamos contigo nesse projeto de aumentar o salário dos deputados. O senhor não prometeu não, eu sei, mas o deputado Luiz Estevam falou que tem um projeto que vai ajudar os policiais militares. E eu quero agora encampar a luta com vocês, nesse sentido, para que
possamos ajudar essa categoria. Senhor presidente, e eu faço um apelo ao governador de Brasília, que olhe com mais atenção os assentamentos, que olhe com muita atenção, em especial, os assentamentos Telebrasília, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, que está sendo jogado fora por esse governo. E nós queremos, senhor presidente, ver as soluções, ver parar dessas tantas brigas que há em partido, pessoas ansiosas para governar novamente, pessoas que, em vez de trabalhar, ficam pensando na sucessão de 98. Chega de sucessão, nós temos é que trabalhar e mostrar para que viemos aqui. Agora é Chico Vigilante pensando em candidatar a governador em 98, é Maria Laura do outro, só pensando em sucessão. E o trabalho e os compromissos aonde fica? Nós fazemos um apelo para a governabilidade dessa cidade. Se o governo não mostrar para que veio, se não tiver essa seriedade, nós temos que pedir o impeachment do Cristóvão, se ele não aprender a governar. Adão. E a Câmara não vai, de maneira alguma, fechar os olhos nessa questão. Ou governa, ou deixa o governo. Muito obrigado. Senhor presidente, Convido para assumir a presidência do trabalho. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Jorge. Presidente, nós temos a grata satisfação de recebermos hoje aqui uma visita do administrador regional do Núcleo Bandeirante, Abdiel Carajá, e o administrador regional de Riacho Fundo, o nosso amigo Trajano. Sejam bem-vindos e que tomem um cafezinho, estão no café. Quem quiser bater um papo com os administradores, chega, pelo menos dê um abraço e agradecemos essa visita amiga. Passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Uma passagem em nome do Zé Edmar e uma em nome do Manelzinho, porque eu tô achando que eu não vou e vou mandar alguém ir. Tá? Mas aí eu dou o sinal depois. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Moção do deputado César Lacerda. Sugere a manifestação do Poder Legislativo junto à Embaixada da República Francesa em Brasília, no sentido de repudiar os testes atômicos. Pode chegar a ser. Pode chegar, mas eu ainda não decidi se eu vou, se eu não vou. Moção da deputada Maria José Maninha. Reivindica a providência ao Poder Executivo local a transferência da estação dos ônibus de linha interestaduais do terminal rodoviário de Sobradinho para a área próxima lateral. Moção da deputada Maninha. Reivindica a providência ao Poder Executivo para a colocação de posto e ou barreira fixa de fiscalização de trânsito em pontos considerados críticos de acidentes. Moção dos senhores deputados Maninha, João de Deus, Rodrigo Hollenberg, Tadeu Filipelli, Cafu, César Lacerda, Renato Rainha, Adão Xavier e Edmar Pirineus. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a realização de gestões junto ao Poder Executivo da União e bancada representativa do Distrito Federal no Congresso Nacional, com a finalidade de edição de lei que transfira o acervo acionário da União na Terra Cap para o Distrito Federal. Eles não querem ceder lá no... Esse aqui? Porque se tiver, não tem... Moção dos membros da CPI da Grilagem. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a criação de autarquia no âmbito da administração pública do Distrito Federal. Carta da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Curralinho, Braslândia, à Câmara Legislativa. Moção do deputado Adão Xavier. Reivindica a construção de um posto policial na quadra 217 da Regional do Recanto das Emas. Moção do deputado Adão Xavier. Reivindica a construção de um posto médico na quadra 217 da Administração Regional do Recanto das Emas. Indicação do deputado Zé Ramalho. Sugere ao governo do Distrito Federal a colocação de meus filhos nas ruas da QNM 23, na Ceilândia Norte. Moção do deputado Zé Ramalho. Sugere ao governo do Distrito Federal a reforma da quadra de esporte situada nas quadras QNM 24 e QNM 26 da Ceilândia Norte. Indicação do deputado Zé Ramalho. Sugere ao governo do Distrito Federal a colocação de meus filhos nas ruas das quadras QNM 24 e QNM 26 na Ceilândia Norte.